Olá a todos. Gostaria de falar sobre a formação da placa de ateroma que leva a obstruir um vaso arterial, consequentemente provocando um infarto ou uma obstrução no cérebro que leva a um AVE, um acidente vascular encefálico isquêmico, tá certo? Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque assim, o consenso a respeito da formação da placa é unificado no mundo todo e aceito pela academia científica porque existem comprovações científicas em animais e em humanos, certo? Então, só um dado estatístico aqui que nós temos no Brasil. A mortalidade por doença cardiovascular no Brasil hoje está em torno aí de 32,1%, isso mais ou menos em 2002, tá certo? E hoje nós temos um processo de evolução da aterosclerose, tá certo? Que é a formação da placa de ateroma no vaso arterial levando à obstrução. Então, na primeira década, desde o início do processo patológico, nós temos dois eventos biológicos que ocorrem nos vasos, que é a presença de células espumosas e a presença de estrias de gordura na túnica íntima do vaso, tá? Então, a partir da segunda, terceira década, nós já vamos ter lesões intermediárias, já com a luz do vaso em diâmetro menor, né, por conta do crescimento dado ao acúmulo de células espumosas na túnica íntima desses vasos, tá certo? Até a formação então do ateroma propriamente dito. Isso ocorre em torno da terceira década após o início do acúmulo dessas placas, tá certo? E até a quarta década nós vamos ter lá a placa fibrosa propriamente dita, com uma lesão que pode levar a uma complicação mais severa, com a ruptura e envio de êmbolos por várias partes do corpo, coração, pulmão, enfim, né, cérebro. E nós poderemos ter então tromboses, né, embolias, enfim. Bom, o principal crescimento dessa placa no vaso é pelo acúmulo de lípides. Onde que acumula esses lípides, esses colesteróis? Os colesteróis VLDL e LDL, que são partículas de colesterol ruim. Eles saem do sangue e acumulam na túnica íntima desses vasos arteriais e, por consequência disso, algumas células de defesa, os chamados macrófagos, saem da circulação sanguínea, atravessam a parede do vaso e chegam na túnica íntima, onde estão esse acúmulo de colesterol, o VLDL e o LDL. E essas células começam então a englobar, eles vão como se fosse comendo esses colesteróis, eles vão comendo essas partículas de colesterol e vão se tornando o que a gente chama de células espumosas, né? Ou Schwann cells. Essas células espumosas são como se fosse um lixeiro ali naquela região, eles vão fazendo uma limpeza, vão tirando esse colesterol, esse acúmulo de partículas de LDL e de VLDL e vão acumulando dentro de si, né? Elas vão meio que engordando, tá certo? Então essas células são chamadas de células espumosas. E o acúmulo dessas células espumosas ao longo do tempo é que vai modificando então a estrutura, o espaço na túnica íntima do vaso, de forma que vai obstruindo ao longo do tempo a luz do vaso. E vai obstruindo até o ponto de haver uma lesão. Essa lesão então implica em ativação do sistema da coagulação, com formação então da rede de fibrina, né, com acúmulo de plaquetas, etc. e tal, e
ao longo do tempo, isso continua crescendo, até o momento em que isso chega a impedir o fluxo sanguíneo, promovendo então uma hipóxia em órgãos importantes, como rins, como se acontecer nas artérias renais, e no coração, nas coronárias, que aí gera o que nós chamamos de infarto do miocárdio, tá certo? Por conta do acúmulo dessas placas aí, que veio porque houve acúmulo de colesterol e essas células inflamatórias reagiram para tentar corrigir, limpar essa área aí, tá certo? Então isso é o fator mecanístico que causa uma obstrução, que causa a aterosclerose de um vaso arterial, tá certo? Qualquer outra tese que fuja desse mecanismo, que é o consenso mundial, está em qualquer trabalho científico, em qualquer livro de medicina na área de aterosclerose, dislipidemia, está errado. Eu não sou a maior autoridade em dislipidemia, mas o mecanismo é ensinado em todas as áreas da medicina, da saúde, como sendo o mesmo mecanismo, porque é comprovado cientificamente. Qualquer outro mecanismo, nós não temos comprovação. Não existe um estudo experimental, uma observação do fenômeno biológico para que possa então existir uma segunda ou uma outra linha de entendimento do mecanismo como é proposto hoje, porque já existem provas científicas, tá certo? Então, com base nesse mecanismo, eu deixo aqui uma aula, talvez para alguns de revisão, né, sobre a formação dos vasos, muito rapidinho. Então, um abraço a todos e até a próxima, tá ok?